Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira da oitava de Páscoa, dia 16 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar nesta oitava de Páscoa o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e osso igual a eu. A humanidade de Jesus ressuscitado continua e pode ser experimentada com sentidos humanos. Em especial, suas chagas são como que as digitais que o identificam. Jesus sempre foi humano, foi homem verdadeiro e continua sendo-o até no céu. A única coisa que vai acontecer é que o nosso corpo se tornará igual ao seu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ressurreição foi um evento inacreditável e inimaginável, algo que não podia caber na pobre cabeça dos apóstolos e discípulos. Se foi difícil entender sua morte cruel e humilhante, tanto mais difícil é entender a sua ressurreição. Ninguém antes de Jesus tinha ressuscitado igual a ele. Ele não voltou simplesmente a viver como Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, mas Jesus está vivo numa outra dimensão. Ele aparece e desaparece, entra de porta fechada, pode atravessar os muros e no mesmo tempo pode comer, se deixa tocar, conversa como sempre fez. Jesus ressuscitado é tremendamente concreto, verdadeiro, real, humano, e no mesmo tempo não é sempre fácil reconhecê-lo. Maria Madalena, mesmo com a agudeza que uma mulher tem, o confundiu com um jardineiro. Os discípulos de Emaús andaram o dia inteiro com ele e não o reconheceram. As reações dos apóstolos e dos discípulos são essas: susto, espanto e medo, dificuldade em acreditar, incredulidade que pede provas. Veja a experiência de Tomé, que quer colocar o dedo nas chagas antigas.
grande testemunho que Jesus é realmente o crucificado ressuscitado e leva consigo as chagas também na luz da sua glória. Dificuldade de reconhecer quem é Ele. Progressiva consciência. Grandíssima alegria. Como no trecho que hoje meditamos. A experiência que fazem é uma novidade total, como quando Jesus entra de portas fechadas. É uma experiência de normalidade, como quando Jesus come junto com os apóstolos o peixe ou senta na mesma mesa. A ressurreição é uma experiência de entusiasmo interior, coração abrasado. Não ardia o nosso coração no peito quando ele nos falava das Escrituras, falam os discípulos de Emaús. Mas ainda a ressurreição é uma nova luz, é uma nova compreensão. Jesus ressuscitado abriu-lhe o Espírito para que compreendessem as Escrituras. Enfim, a ressurreição tem efeitos inacreditáveis. Esse punhado de homens simples e sem estudo funda a maior e mais duradoura organização que o mundo tenha conhecido nestes 2000 anos, a Igreja. Como pensar que estes homens, duros e tardos de coração, poderiam vencer o Império Romano e permanecer até hoje? Nessa altura, repetimos o que falamos no começo. O termo ressurreição não faz parte da terminologia médica. Como a palavra ressurreição, não entendemos a reanimação de um cadáver logo após a sua morte clínica, através de massagens, choque e injeções. Todos sabem que essas pessoas voltarão a morrer depois que os médicos fizeram milagres para elas. Portanto, é inútil pensar na ressurreição como um fenômeno natural, que algumas narrações fantasiosas e completamente fora da realidade tentaram nos passar desde os tempos antigos, como a historinha que Jesus, depois de ter sido crucificado e deposto no sepulcro, teria acordado e saído com suas pernas, teria ido à procura de Maria Madalena e vivido com ela o restante da sua vida. Tudo é possível inventar, mas a nossa fé não se apoia em cima de fábulas mirabolantes, e sim sobre os textos do Santo Evangelho. As testemunhas oculares, Pedro, todos os 11 apóstolos, Maria Madalena e suas companheiras, os discípulos de Emaús, o próprio Paulo, afirmam claramente com suas narrações que a ressurreição de Jesus não tem nada a ver com a ressurreição de Lázaro e dos outros que citamos. Com Papa Bento XVI, podemos dizer: com sua ressurreição, Jesus foi elevado a um gênero, estado de vida totalmente novo. Jesus foi elevado a uma vida não mais submetida à morte. Com sua ressurreição, Jesus inaugurou um novo estado de vida para si mesmo e para todo ser humano. Mas o que é este estado de vida? Não é fácil expressá-lo com categorias humanas, porque estamos diante de um fato histórico completamente novo, que afunda suas raízes na história, mas tem sua frondosa folhagem no céu. Trata-se de um fato histórico que vai muito além da história. Trata-se de um acontecimento que afunda suas raízes na história e desemboca no eterno. Inicia no espaço e termina no infinito. Vai além de qualquer categoria humana que se encontra sob o controle da razão. Estamos diante de um novo modo de ser, de uma nova possibilidade de ser homem. Entendemos que a nossa vida terrena, em carne e osso, não esgota a possibilidade de ser homem. É possível ser homem também em um outro estado de vida. E não podemos esquecer que Jesus abriu o caminho para todos nós. A vocação do cristão é ressuscitar com Jesus. Ele ressuscitou na sua humanidade, porque a sua divindade nunca morreu. E dessa forma,
abriu o caminho para todos nós. Os sentimentos dos apóstolos e das discípulas são os sentimentos de todos nós quando contemplamos os fatos da ressurreição com atenção e carinho. Jesus ressuscitado abriu uma vida nova a cada um de nós, um radicalmente novo modo de ser homens, como demonstram também as dezenas de irmãos batizados na vigília pascal que encontraram a luz no final do túnel da morte. Tendo tudo isso no coração, será mais fácil ouvir novamente e com profundidade o trecho que a liturgia hoje nos oferece. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Vamos neste momento parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
chegou o momento de escolher o nosso propósito, que nos ajude a viver com a dignidade de ressuscitados, com a força do ressuscitado no nosso coração, segundo a vida do ressuscitado. Não há mais morte para quem acredita na ressurreição. Não vamos mais olhar para o túmulo vazio, mas para o ressuscitado que nos espera de braços abertos. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Paz e alegria a todos. Sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Paz e alegria a todos. Perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. Resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi.
But my life is like before. You came and broke the confines of my soul. And what was broken, Lord, you make it whole. It was so bright, we're blinded by your eyes. As we walk towards this day, you and I. Stay with us, oh Lord. The day is nearly gone. Stay with us, oh Lord. The night will never come. Stay with us, oh Lord. The day is nearly gone. Stay with us, oh Lord. The night will never come. A humanidade luta, sofre, espera. É terra seca e no céu não há nuvens, mas a vida não lhe faltará. E a esperança brilhará para sempre. Contigo unidos, a fonte de água viva, tua presença no deserto acabará.